Olá, paz e bem. Vamos fazer a reflexão do Evangelho, Alexo Divino do Evangelho de hoje e de ontem. Ontem não deu para eu fazer, hoje acho que vai demorar um pouquinho, mas, gente, é falar da Eucaristia, né? Entender por que Jesus fez a Eucaristia, né? O que estava no coração dele, né? Alguém teria essa capacidade de desejar isso, né? De comer da carne de Deus, beber do sangue de Jesus, porque Jesus ia voltar para o Pai. Então a reflexão vai ser nesse sentido, e até eu adianto, né? Eu sempre estou no Santíssimo, né? Sempre eu vou no tabernáculo e eu vejo que todos os êxitos que consigo, seja familiar, na missão, saúde, pedido de orações, é no Senhor, né? É Jesus sacramentado, né? Esse é o maior tesouro que nós temos, né, na terra. Vamos lá. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é uma comida, e o meu sangue verdadeiramente é uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aqueles que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, mais claro do que isso não existe, né? A gente pode ver que no final do capítulo, a gente vai ver que uns falam assim: Senhor, essa palavra é dura demais, quem poderá suportá-las? Né? E Jesus olha para os 12 apóstolos e diz: e vai muita gente embora, viu, gente? Vai muita gente embora por causa dessa fala de Jesus, que ele ia se fazer Eucaristia, alimento, né? E foram embora e ficaram os 12, né? E aí Jesus: e vós também não quereis ir embora? Né? Aí o Papa, né, Pedro, né? Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, o sentido da nossa vida aqui neste mundo, claro que existe o amor familiar, de amigo, a missão que todos nós temos na nossa vida, seja no nosso trabalho, aquele que Deus nos confia, a nossa vocação. Porém, a gente nunca pode deixar de esquecer que nós devemos ter uma vida íntima com Jesus, por excelência na Eucaristia, né? Que foi a maior forma que Jesus encontrou. Jesus, sabendo que ia voltar para o Pai, ora, se a saliva de Jesus passada nos olhos de um cego, o cego voltou a enxergar. Uma fala de Jesus, enquanto mais ele dizendo: isto é o meu corpo, né? Isto é, no último dia de vida, né? Muitos deixam o seu testamento, mas esse foi o testamento de Jesus, né? Celebrou a Santa Missa, rezou os salmos, estava aquele momento com os apóstolos, né? E fez esse milagre. Para quê? Para poder ele poder entrar no nosso coração, né? Eu sempre costumo falar, né? A gente vai muitos, eu falo isso já em outros vídeos, né? A gente vai com muita sede: vou comungar Jesus, mas sim, deixa Jesus também comungar a nossa vida, né? A nossa história, né? Entregar o nosso coração diante dele em louvor, em agradecimento pelo sofrimento, por tudo, né? E entenda, gente, a gente tem êxito na nossa vida em todas as áreas quando a gente se doa, né? A gente se tem aquela intimidade com Jesus sacramentado, vai lá como amigo, né? Não para pedir somente ou no momento de desespero, mas sim estar do lado dele, né? Reconhecer a nossa miséria, nossa fraqueza. 10 minutos, 15 minutos que a gente fica diante de Jesus eucarístico, a nossa vida muda, né? Eu gosto muito do testemunho do Padre Rufus, um grande exorcista da igreja, é falecido, né? Ele veio aqui em Fortaleza, eu cheguei a conhecer ele. E interessante que ele fala que estava tendo um retiro no ginásio lotado e uma mulher que realmente estava possessa pelo demônio no seu corpo.
E ele disse que ela entrava na fila para poder ele rezar e ele pulava, não colocava a mão na cabeça dela. Ela pegou a fila de novo e ele não colocou a mão. E ele pensou com ele, disse: se eu colocar a mão na cabeça dessa mulher, ninguém vai ficar aqui. Vai ser uma coisa horrível. E aí ele expôs o Santíssimo e essa mulher se ajoelhou e ficou olhando para a Eucaristia. Olhando, olhando, e ele de longe foi rezando, rezando. Quando ele colocou a mão na cabeça dela, não aconteceu nada. E ele, como exorcista, ele afirma que o demônio saiu dela pelo simples fato de ela estar olhando para a Eucaristia. Aí a gente pode ver, meu Deus, se a pessoa estava possessa, foi liberta por isso. Olha a graça do que é estar diante de Jesus Eucarístico. A graça de comungar Jesus. Entende? É receber o céu dentro de nós. Né? A nossa vida aqui não é uma vida de morte, uma luta até a gente partir desse mundo. Mas a gente já pode vivenciar um pouquinho do céu quando a gente recebe o Senhor. Quando a gente está ali no sacrário, colocar a mão no sacrário, né? Ou perto, né? Se for possível. E entender que Jesus se fez Eucaristia, né? Visando isso, né? Que ele ia voltar para o Pai. Né? Na sexta-feira ele ia morrer e ressuscitar, mas depois, 40 dias, teve a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Deu o Espírito Santo, o Paráclito, porém deixou a Eucaristia para a igreja. Né? Entendeu? Então, isso é coisa de amigo, isso é coisa de quem ama. Né? Deus é tão maravilhoso que olha o que ele faz, né? Deixou seu corpo e seu sangue para que nós podemos se alimentar, né? E ter força, né? Nas tribulações da nossa vida e a gente vencer. Eu vou ver aqui se eu consigo achar. Hoje é 9, dia 8. Eu vou ler o evangelho de ontem. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escuta o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que veio de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo. Olha, pela segunda vez Jesus fala, né? Em verdade, quando o Senhor fala em verdade é porque é muito sério. Quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram no maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei, isso aqui Jesus já pregando sobre a Eucaristia, o que ele ia fazer na Santa Ceia. Que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Né? Então, a fonte de santidade, a fonte de toda graça é Jesus Eucarístico. A fonte de toda graça é Jesus sacramentado. É ali que a gente ganha a nossa força, é ali que a gente... Todos os projetos que a gente vai criando na nossa vida, a gente consagra Jesus sacramentado. Né? E sendo para o nosso bem, nossa felicidade, né? A gente tem muito êxito. Por quê? Porque a gente entregou aquilo que tudo pode. Nós não podemos nada. Nós somos fracos. Nós, lembra da passagem? Somos servos inúteis. Fizemos o que tinha que fazer. Né? Até um santo, gente, quando faz um milagre, nem ele entende. Entendeu? É o Espírito Santo que age. Por isso que eu falava no outro dia sobre idolatria, né? Idolatrar, a pessoa fez. Não. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Né? Todo ser humano é servo de Deus. Está disponível. A graça acontece porque o Espírito Santo que age, mas não da pessoa própria. Né? E a Eucaristia é tudo. Né? No Evangelho de hoje, olha que interessante, né? Olha o que Jesus fala. Porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. É um mistério. É um mistério porque a gente vai comungar Jesus na missa e você vai ter que ter pela fé. Né? É a fé. Né? Tem naquela fé que é Jesus que a gente está comungando. Entende? E aí ele continua. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como vossos pais que comeram. Eles comeram aquele pão, não é como aqueles que os vossos pais comeram. Eles morreram.
aquele que comer este pão viverá para sempre. Viverá para sempre. Então, gente, meu desejo é que todos possam ser pessoas eucarísticas. A identidade do cristão católico, a identidade do católico é um coração eucarístico. Né? Não tem como ser católico. Um dia, se você não tiver intimidade com Jesus sacramentado, um dia você vai abandonar a igreja católica. Né? Não adianta. Você tem que ter intimidade com o Santíssimo Sacramento. Você tem que ter o coração de Nossa Senhora. Né? Uma das mensagens do Padre Gobi, interessante que eu lia muito, sempre o rezo do cenáculo, né? E interessante que Nossa Senhora falou assim, a palavra que Jesus mais gosta de ouvir é quando a gente diz que ama Ele. Eu te amo, Jesus. É o que Jesus mais gosta de ouvir. É porque Ele nos ama de verdade. Né? E Ele deseja que nós sejamos felizes, mas a nossa felicidade está onde? Né? A nossa felicidade não está no nosso ego, na nossa vontade, no nosso quê, naquilo que a gente consegue, não. A nossa felicidade está em Cristo Jesus. O alfa, o ômega, princípio e fim. Né? Jesus eucarístico, a nossa vida. Jesus, né, nosso amor. Né? Então, toda graça que a gente vai alcançar, a gente sabe que o inimigo nos atenta de todas as formas, né? Ele deseja nos matar, né? Ele não gosta da gente, né? E o medo, tristeza, angústia, desespero, solidão, revolta, raiva, ódio, né? Esses sentimentos, né? É, esse sentimento, ele não vem, você precisa estar no Santíssimo e ele vai dissolvendo. Né? Quando a pessoa se afasta da graça, Jesus deixa bem claro, já tinha ensinado, né? Vós sois o ramo e eu sou a videira. Se a gente se desligar de Jesus, desligar é estar no pecado. Se desligar de Jesus é se desligar da oração, do joelho no chão. Entende? E aí, se desligou, acabou-se. Né? O Espírito Santo não vai conseguir agir. Vai agir o quê? A vontade própria e a vontade do inimigo. Então, por isso que a gente está sempre em oração, sempre clamando, ter o nome de Jesus em nossos lábios, né? E a atitude do bem e amar, né? E a Eucaristia que nos dá essa força. Às vezes, todo ser humano tem suas batalhas, suas guerras, né? E às vezes a pessoa não fala para ninguém, vive aquilo sozinho, entendeu? Mas a pessoa precisa pegar esse fardo, entregar a Jesus. Né, e pedir a graça do temor a Deus e arrependimento, gente. Os 7 dons do Espírito Santo tem que estar envolvido em nós. A graça dos 7 dons do Espírito Santo precisa estar na nossa cabeça, no nosso coração, nos nossos olhos, no nosso ouvido, na nossa boca, em todo o nosso corpo, nos dominando. Precisamos ser dominados por Cristo, pelo Espírito Santo e pelo Pai, e não pelo espírito do mundo, do mal. Porque se a gente for fazer a nossa vontade, a gente se perde, né? E todas essas coisas que eu falei, também traição, maldade, roubo, assassinato, todo esse tipo de coisa é obra do demônio. E a gente precisa estar próximo da videira, né? Próximo da videira, né? Desespero de oração, não. É um coração reto, né? Deus, ele sonda o nosso coração. Deus, ele sabe tudo o que a gente pensa. Ele sabe até o que a gente vai fazer. Entendeu? Então a gente precisa consagrar a nossa vida. Tem Felipe Neri, quando ele estava no Santíssimo, olha a oração de São Felipe. Senhor, cuidado com Felipe, Senhor, que a qualquer momento ele pode te trair. Né? Um santo da igreja, quanto mais nós. Então a gente precisa estar vigilante e consagrando todas as nossas ações, todos os nossos dias, nossa família, a Jesus sacramentado, a nosso Senhor Jesus Cristo, a Sagrada Família. Né? E a gente não pode nunca se afastar de Nossa Senhora, né? Pedir o Espírito Santo para que nós ame a Jesus como a Virgem Maria amou. Tá bom, gente? Então, quero desejar um dia abençoado, né? Um dia, eu acho que podemos dizer, né? O dia da Eucaristia. Eu gosto depois da Páscoa por causa disso. O Evangelho depois da Páscoa é assim, e só melhora. E que todos vocês, né, sejam amantes de Jesus sacramentado, adorador de Jesus sacramentado e deixar a vida conduzir por ele, né? Deixa a vida conduzir por Jesus. Ele tudo pode. Se existe fraqueza, pecado, não desista. Confissão e Eucaristia, né? Chega um momento que Deus diz basta. E aí você é vitorioso. Em Cristo você é vitorioso, né? Nunca
nas próprias forças, né? Nunca desistir, né? Havia pessoa que quer desistir, eu não consigo, não mudo e tal, né? Confie, né? Confie em Jesus, que basta uma palavra de Jesus, Jesus dizer basta, acabou-se, entendeu? Você vive a graça da santidade, né? Você consegue fazer a vontade de Deus sem desespero, entendeu? Tudo que acontece, eu fiz 40 anos de idade, né? Eu disse, meu Deus, como é bom fazer 40 anos de idade. A maturidade vem, eu sou muito agoniado, né, gente? Eu falo demais essas coisas, mas qualquer coisinha que acontecia, eu entrava muito em desespero, sofria antes do tempo, essas coisas. E aí agora é a oração também, a maturidade, mas também a oração, né? Eu vou entendendo, né, que se aconteceu algo, você vai fazer o quê? Vai brigar com o mundo, entendeu? Se você perder uma coisa, você vai ficar morrendo para quê? Entendeu? Louvado seja Deus. Não importa o que aconteça no seu dia. Porque eu assisto muita palestra também do Padre Rufus, que ajuda muito. E ele fala, né, que a gente tem que viver o hoje, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Acabou-se. Viva isso, busque o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar amor, caridade, Eucaristia, Nossa Senhora e oração. Busque o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Pronto. Fim. Só isso. Tá bom, gente? Deus abençoe.